Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Evangelizar nesta sexta-feira chuvosa, não é verdade? Que bom te encontrar aqui no nosso programa todo especial nesse dia 30 de setembro. É isso mesmo, finalzinho do mês, último dia do mês de setembro, mês da Bíblia, dia da Bíblia hoje também, e nós vamos falar sobre esse tema tão especial, a vida é dom de Deus. É isso mesmo. Os casos de tentativas e de suicídio crescem a cada dia no mundo. Como ajudar as pessoas deprimidas? Como encaminhar para ajuda, para apoio? Como ajudar a prevenir que casos assim não aconteçam? Quais são os sinais de alerta? Vamos tratar de temas especiais para você de Maringá, para você das mais de 40 cidades que nos acompanham em canal aberto, para você que está pelo YouTube da TV Evangelizar, nosso programa sempre fica no YouTube da TV Evangelizar, disponível para quase 2 milhões de inscritos e também ao vivo através do nosso Facebook TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. Obrigado a você que nos ajuda a manter esta obra 24 horas no ar. Sempre preparamos um programa especial para você. Tem participações especiais, nossos convidados já estão aqui. Vamos daqui a pouquinho apresentar Tiago Prado. Tudo bem, Tiago? Boa tarde. Bem. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo. E a gente já começa nessa chuvinha gostosa, você aí na sua casa, ouvindo boa música também. Vamos cantar, Tiago? Vamos lá. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Desde já eu conto com a sua participação aqui na sexta-feira no nosso programa Diálogo. Você participa também através do nosso WhatsApp, 41 é o DDD 3221 6060. Tanto você pode ligar, como também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, 41 3221 6060. E para a gente começar bem, claro, a gente começa colocando a sua vida na presença de Deus. Filhos e filhas, nessa semana nós vamos pedir a cura interior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Mestre, que curaste corações, o homem todo e todo homem. E é por isso, Senhor, queremos pedir a cura interior. Na Tua presença, colocamos os corações aflitos. Peço, Senhor, cure as más lembranças que provocam tormento em meu coração. Peço, Senhor, que a Tua misericórdia, os raios curativos, possam curar os meus traumas que me afetaram na infância e ao longo da vida. Senhor Jesus, Tu conheces os problemas e eu coloco todos os meus problemas, desafios do dia de hoje, no coração do bom pastor. Te peço, ó bom pastor, pelas chagas abertas em teu corpo, em teu coração,
cure as feridas que estão no meu. Cura as feridas de minhas lembranças, a fim de que nenhuma delas me faça recordar com dor, angústia e preocupação. Cura-me, Senhor. E como fruto desta cura que eu consiga perdoar, e o perdão que me liberta, que eu consiga perdoar todas as pessoas que me ofenderam e me machucaram. Dai-me, Senhor, a cura interior como fruto do perdão. Senhor, curai os males físicos do corpo, as feridas abertas, essa dor que lateja, essa parte que a medicina não resolve, mas com fé, uma luz brilhará. Senhor, e eu te louvarei e exaltarei o teu nome. Senhor, no dia de hoje, eu me coloco na tua presença e peço: aceite-me, purifique-me e santifica-me, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus nos livre do mal. Que a bênção de Deus recaia sobre nós. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a cura interior. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, rezando junto com a gente nesta sexta-feira ao vivo, inclusive ao vivo também pelo Facebook, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. Já vejo a Aparecida Mendes, né, Aparecida? Ela que é de Corumbataí do Sul, um abraço para vocês. Rodrigo Vicente, Rodrigo de Marialva, a Inês Vando, Inês de Guaraci, um abraço a você que já está deixando nos comentários o seu nome e a sua participação. Os nossos convidados já estão aqui. Padre Adacílio Félix. Tudo bem, padre? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar e pelos demais meios de comunicação. Também quem está junto com a gente aqui é a psicóloga Jamie. Tudo bem? Como Tudo vai? ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente, falando um pouco mais sobre saúde emocional, né? Principalmente nesse momento de campanha do Setembro Amarelo. Hoje encerramos, né, este momento importante. É por este momento também que eu estou aqui. Isso é válido. Com certeza. É por isso que nós queremos levar esse especial para você aqui na TV Evangelizar. Por isso que eu te convido a prestar atenção nessa matéria. Nossa vida parece uma montanha-russa. Em algumas vezes estamos lá em cima, onde tudo parece bem. Noutras vezes, mais embaixo, onde o cenário não é tão bonito. E essas oscilações podem afetar a saúde mental, que é justamente a capacidade de lidar com os extremos sem adoecer. Como é que está a tua saúde mental atualmente? Eu acredito que a minha saúde mental, para a minha idade, está ótima. Primeiro, que eu amo os animais. Segundo, que eu faço caminhada. E terceiro, que eu mantenho uma alimentação saudável. A hora tá boa, a hora não tá. A gente vai tentando fazer o melhor, tirar o melhor das coisas. Procuro não ficar isolado, sabe? Conversar, se comunicar. Eu posso dizer, graças a Deus, que estou bem. Porque eu pratico esporte e o esporte ele faz a gente ficar
é melhor. Ah, tá boa, só que às vezes eu fico muito ansiosa por causa da escola, né? A saúde mental, se nós pudéssemos fazer uma comparação, seria como o nosso clima, né? O nosso estado de humor seria como o clima. Então, se nós temos um dia ensolarado, um dia as pessoas se sentem mais alegres, mais dispostas, têm mais disposição para o lazer, para as atividades de modo geral. Quando nós temos os dias nublados, chuvosos ou mesmo à noite, todos nós tendemos a ficar um pouco mais apreensivos, um pouco menos animados, principalmente se esse período se prolonga. O Brasil lidera um ranking que não é motivo de orgulho. É o país mais ansioso do mundo e o segundo das Américas com o maior número de pessoas com depressão. De acordo com esse psiquiatra, vários fatores são responsáveis por esses índices. O brasileiro convivendo com desemprego, a inflação, o medo de perder o emprego, o medo de não poder pagar as suas contas, o medo de não poder alimentar a sua família, além da violência que nós vivemos, um país muito violento. E não é só isso. Alguns hábitos também podem prejudicar a saúde mental. Um sono ruim, então a pessoa dormir muito pouco, então é um equilíbrio disso. A alimentação, a gente sabe que é a base de tudo. Um sedentarismo, a pessoa não ter, às vezes, um momento para abstrair, desligar, um hobby, um esporte. O trabalho também ele é importante, né? O trabalho, o estudo. Então, uma rotina. A rotina, às vezes, as pessoas atribuem a algo negativo, mas na nossa prática o que a gente vê é que é importante, né? A gente ter esse equilíbrio. E com tantos altos e baixos no dia a dia, pode ser difícil perceber que algo está errado. Na psiquiatria não existe um exame específico, né, de sangue e tal. Então, o diagnóstico muitas vezes ele é clínico. É até muitas vezes um familiar, né, ou uma pessoa que trabalha, que esteja junto, que acaba percebendo que a pessoa mudou seu humor, seu comportamento, que ela está mais irritada, ou alguns sinais e sintomas como a alteração do sono, do apetite, né, o ânimo, o prazer pelo trabalho. Os transtornos mentais têm tratamento, mas você também pode fazer sua parte para garantir que essa montanha-russa não saia dos trilhos. Para ter uma boa saúde mental, a pessoa precisa ter bons hábitos de sono, de alimentação, de lazer, de atividade física. Com pequenas intervenções, a gente consegue buscar aquele equilíbrio emocional, né? E a pessoa poder conversar, a pessoa poder dividir, às vezes, aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, ela já fica a metade do peso. E aí, Padre Adacílio, a nossa equipe de jornalismo começou perguntando para as pessoas, e aí, como está a sua saúde mental nesta roda gigante que nós temos, né? Um dia está lá, outro dia está aqui, nessa montanha-russa. E aí, padre, como que está a saúde mental do nosso povo hoje em dia? O tema que vocês estão trazendo é muito importante, porque pega de cheio, né? Pega em cheio esse contexto. As pessoas buscam ajuda, vão na confissão, na direção, e vai depender muito também do referencial que elas têm. Às vezes tem alguém que tem um referencial de fé, ele participa de uma comunidade, ou pelo menos tem aquilo no seu coração, no seu itinerário, e aí quando ele se encontra um pouco perdido, às vezes vai buscar o padre, e às vezes vai buscar o psicólogo, o psiquiatra, ele vai buscar alguém, às vezes ele fica ali perdido. Esses dias recebi alguém, e eu disse para ele assim, a gente parece que está andando em cima de um muro, a gente só precisa de uma bolada para cair de cima dele. Porque o ser humano parece tão equilibrado, tão bem, né? De repente acontece alguma coisa e ele se vê totalmente perdido. Alguém que não tomava remédio começa a tomar um monte de remédio. Alguém que era totalmente expansivo, comunicativo, de repente fica introvertido, né? Fica totalmente fechado. Então, esse contexto que, inclusive na reportagem aparece, de muitas demandas, ele de fato tem afetado bastante as pessoas. Acredito também que a pandemia ela acordou muitas memórias, né? Porque eu estava assim sentado aqui enquanto o Padre Manzotti fazia oração e eu me senti tão bem. Falei, que legal que eles fazem isto, porque as pessoas, assim como eu me sinto bem, alguém que está lá do outro lado também se sentiu bem.
E aí o padre falava de cura das minhas memórias, daquilo que eu trago que me machuca, né, das minhas feridas, das minhas dores. E é verdade. Os acontecimentos, eles acordam muitas dessas coisas em nós. É aquilo que eu falo da bolada, né? Basta, às vezes, um acontecimento para nos colocar numa outra direção. E aí é difícil retomar o caminho. Precisa de ajuda, talvez espiritual, do padre, né? De um apoio, de uma escuta, talvez de uma psicóloga, de um psiquiatra, enfim, eu vejo por aí. Psicóloga Jamie, junto com a gente, psicóloga, está aqui também. Hoje você tem um problema no coração, você vai no cardiologista, ele te pede um exame, você vai no neurologista, ele te pede um exame. Agora, a saúde mental não tem exame, tem que ser clínico. Como que é? Primeiro, eu acredito que nós precisamos naturalizar as dores. Nós fugimos muito das dores. Primeiro, porque nós temos vergonha de nos mostrarmos vulneráveis ao mundo, né? O mundo nos exige tanta capacidade, habilidades. O mundo tão competitivo não aceita pessoas frágeis, né? Por este motivo também é mais difícil da gente estar identificando, porque as pessoas às vezes sentem, estão num sofrimento, mas evitam demonstrar esse sofrimento. Como a avaliação é clínica, de discurso, primeiro a pessoa precisa aceitar que ela precisa dessa ajuda, entender este sofrimento como sendo inibidor, né, como sendo uma causa realmente de improdutividade. Por isso que a gente precisa sempre diferenciar tudo o que é patológico e o que é normal. Eu sempre olho, e é importante as pessoas entenderem a questão da intensidade e frequência. Por exemplo, um caso de ansiedade. Hoje nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Geralmente, a ansiedade pode nos levar a casos de depressão. E hoje a gente sabe que muitos suicídios também estão envoltos a transtornos de depressão. Então, uma coisa vai desencadeando outra. Eu preciso entender, né, primeiramente, que eu sinto dores, eu sofro, eu tenho medo, eu tenho tristezas, eu tenho angústias, e isso é muito importante. A gente precisa, então, compreender essas nossas afetações, né? Entender que isso faz parte de mim. Inclusive que eu posso aprender muito sobre a minha pessoa olhando para os meus sofrimentos. O que eu não posso é vivê-los apenas, né? Ficar intensamente e frequentemente neste sofrimento. Quando eu estou neste momento muito frequente, muito intenso, que eu não consigo sair dessas crises, destes momentos, por mais de semanas, chegando a meses, aí então eu preciso realmente buscar essa ajuda. Mas é importante a gente identificar e saber dessa existência, dessa nossa condição humana, de sermos também um sofrimento. Psicóloga Jamie, Padre Adacílio, junto com a gente. O psicólogo acabou de citar também a questão do suicídio, ainda mais neste finalzinho de mês, último dia do mês de setembro, da campanha Setembro Amarelo. A gente vai comentar sobre isso também já já. Mas antes, Tiago Prado, canta pra gente, deixa a nossa sexta-feira toda especial. Você vai participando, deixa eu ver aqui pelo Facebook, você que está entrando em contato conosco, através do nosso Face, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. Já vi as participações que estão chegando aqui. A Neuza Costa de Paissandu, um abraço, Neuza. Ana Lima, tem uma angústia muito grande, trabalhei muitos anos como auxiliar de enfermagem. Fiz sempre com muito amor, mas não sei onde errei. Sônia Nicolim, presidente de Castelo Branco, Maria de Fátima, essa reflexão sobre esse tema é muito importante. Rosane de Arapongas, obrigado pela participação. Franciele de São Jorge do Ivaí, Marlene de São Jorge do Ivaí, vai também interagindo pelo Facebook TV Evangelizar Maringá. TV Evangelizar Maringá. Vamos cantar. Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti,
nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Tiago Prado junto com a gente, ao vivo, aqui na TV Evangelizar, nessa sexta-feira, com a sua participação. Vamos falar sobre Setembro Amarelo? Veja essa reportagem. Setembro é o mês de combate ao suicídio. Um problema médico e social que não podemos ignorar. A melhor forma de combater esse mal é conversando sobre ele. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São 800 mil suicídios no ano. Só que no nosso tempo, o nosso problema é... eu não consigo mais contar os indivíduos que se suicidam. O suicídio é a segunda principal causa de mortes entre jovens, com idade entre 15 e 29 anos. Nós precisamos falar sobre isso. Ouça, apoie, preste atenção. Pode ter alguém ao seu lado neste momento, precisando de ajuda. A tentativa do suicídio, ela tem que ser vista como algo muito grave. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente pode prevenir. E essa ajuda, às vezes, pode vir de forma simples, através de uma conversa. E se é você quem está passando por um momento difícil, peça ajuda. Converse com alguém, busque um órgão competente, um médico, um amigo. Pedir ajuda é a maior prova de força que você pode ter. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso, psicóloga. É preciso citar, às vezes a gente acaba tendo o suicídio como um tabu. Preciso falar sobre ele. Eu acredito que duas formas que a gente pode, maneiras que a gente pode evitar números tão espantosos como estes, ter informação e ter o conhecimento. Todos esses dados nos trazem informações. Isso nos amedronta, nos assusta, nos assombra, mas também nos coloca a atenção ao cuidado. A respeito da compreensão de conhecimento sobre as maneiras, né? É importante a gente entender primeiro, né, todos os cuidados que foi relatado aqui enquanto saúde mental e emocional, os cuidados físicos, mas também nos apropriarmos dos cuidados e do conhecimento emocional. Que foi isso que eu acabei iniciando o nosso papo aqui hoje, né? Falando do quanto a gente precisa se familiarizar com os sentimentos e principalmente com as nossas afetações. Nós lidamos muito bem com a felicidade, é muito prazeroso vivermos felizes, mas a nossa vida não é só momentos felizes. Nós precisamos nos entendermos nessas afetações da vida, compreender que muitas vezes nós não conseguimos o equilíbrio. Eu acho que uma ideia muito errônea que a gente ouve muito falar, inclusive nas redes sociais, você precisa achar o equilíbrio. Nós não somos capazes do equilíbrio. A nossa capacidade é justamente a transitoriedade dessas emoções. Eu preciso ter consciência disso e conseguir viver a cada tempo, como foi falado aqui, nos momentos de chuva e nos momentos de sol. Eu sempre falo que as emoções é como nossa bússola. Ela que nos direciona, ela que me mostra o caminho, né? Se eu estou mais incomodado, mais triste, eu preciso entender, será que por aqui é o melhor caminho? Será que o que eu venho fazendo, ou o que vem fazendo comigo, seria a melhor forma de viver? Então, quanto mais a gente foge dessas afetações, menos sabemos sobre nós, menos sabemos lidar com a vida. Então, se a gente pudesse, hoje a minha intenção maior aqui é dizer sobre as emoções, o quanto nós precisamos realmente reconhecer, deixar sentir e falar sobre elas. O silêncio, muitas vezes, é ato do ser humano, principalmente entre os homens. Os homens têm muito receio de falar sobre os seus sofrimentos. Existe muito realmente tabu, principalmente entre os homens. E o risco, o maior número de suicídios está envolvidos aos homens. Hoje nós temos também, como disse a entrevista, na reportagem, o quanto de aumento de suicídios, de casos de suicídios em adolescentes entre 15 e 29 anos. O quanto é importante nós estarmos atentos enquanto pais e cuidadores desses adolescentes e jovens. E se você hoje me pergunta qual a maneira, Jimmy, que a gente pode perceber isso, eu colocaria como uma forma muito prática, é a mudança de hábito e comportamento.
Então, quando você vê uma introspecção, uma diferença, aqueles gostos que antes eram prazerosos e o seu filho, né, não está mais praticando, não está mais fazendo, ele gostava tanto de sair com os amigos, recebia os amigos, e agora está mais quieto, calado. Né? A gente precisa se questionar, a gente precisa se incomodar, a gente precisa perceber o outro. Então, este é um papel fundamental, principalmente entre os pais. É o maior modo de prevenção, é a observação. O Padre Adacílio, ele tem uma experiência muito grande através de uma entidade aqui de Maringá, que é o Recanto Mundo Jovem, que trabalha com adolescentes, com jovens. Queria que ele falasse também um pouquinho sobre essa questão do suicídio na juventude, mas antes, Padre, eu gostaria que o senhor assistisse essas palavras de Dom Peruso. Gostaria aqui, meu irmão, minha irmã, de tomar aqui um tema difícil do nosso tempo, um problema grave, angustiante, motivo de muito sofrimento para muitos pais, para muitas famílias. Refiro-me ao suicídio de jovens, mas também adolescentes. É impressionante. Recentemente estive em uma comunidade aqui em Curitiba, num encontro com adolescentes. E esse tema apareceu e desde lá eu comecei a me preocupar mais. Com que frequência a ideia do suicídio passou pela mente, pelos sentimentos de jovens e de adolescentes. As meninas pensaram mais em suicídio, ou às vezes se mutilaram, cortaram-se os pulsos. Quantos casos! Os meninos tendem mais para a drogadição, refugiar-se em drogas. No encontro que eu falei, acerca do qual fiz menção, criou-se uma atmosfera de muita espontaneidade e eles começaram a falar. Fiquei inquieto, assustei-me. E eles diziam que seus pais, em muitos casos, nem sabiam que eles tinham cogitado o suicídio. Tinham até se mutilado, tinham os meninos ocultado drogas, usando aos poucos. Mas a hipótese do suicídio é frequente. Se você é pai, mãe, vovô, vovó, se tem crianças, é preciso que aprendamos a conversar com os nossos filhos sobre esses temas para que eles não os escondam. E é preciso muito diálogo, querido irmão, querida irmã. Não quero ensinar aos pais a paternidade, às mães a maternidade, não. Mas do que se ouve quando falta o diálogo, quando faltam os afetos, vão procurar fora os afetos que não encontram em casa. As amizades que faltam em casa refugiam-se naquelas amizades virtuais, eletrônicas, pelos meios e pelas redes sociais. Mas estes relacionamentos não têm afeto, não têm proximidade, não têm comunhão. A solidão dos nossos jovens e dos nossos adolescentes é terrível, por mais que tenham em mãos contactos com o mundo inteiro. Mas olhar nos olhos, perguntar sobre as dores, amores, temores, deixá-los falar, tem uma força terapêutica admirável. Ei pai, mãe, se faltar espiritualidade em casa, se faltar intimidade com Deus, também os afetos humanos se tornam pobres. A experiência de fé é poderosamente libertadora para os adolescentes. Eles mesmos, já os vi e os ouvi muitas vezes a falar e a repetir. A cultura do nosso tempo, pós-moderno, e hoje já se fala pós-verdade,
engana o coração humano, os sentimentos e os afetos. Aquelas relações mais espontâneas e primeiras e primordiais parecem faltar. A tecnologia de mais, afeto e comunhão de menos. O que eu lhe recomendaria, pai e mãe? Converse muito sobre todos os temas, quaisquer temas, mas que os seus filhos nunca percam a confiança nos pais. E confiança hoje não se dá por caminhos institucionais, mas por experiências de comunhão. E não esqueça, lá onde há experiências de fé, a hipótese do suicídio para os adolescentes é muito menos frequente e aflora muito menos à sua mente. Mas é preciso intimidade com eles. Quantos adolescentes deles ouvimos que a falta de amor com os pais lhes causa tanta dor, que alguns deles até dizem: eu prefiro sentir a dor do meu corte, de ter me mutilado, do que a dor da solidão. Eu sei, pai, mãe, o tempo é escasso, os compromissos se enumeram, claro, mas entre as prioridades os filhos estão sempre no topo. Não se esqueça deles. Um grande abraço, pai, mãe, e um grande abraço nos seus filhos adolescentes. Belíssima reflexão de Dom Peruso, arcebispo de Curitiba. Padre Adacílio, eu gostaria, nessa experiência que o senhor tem com o Recanto Mundo Jovem, com a experiência de lidar com os adolescentes, com os jovens, que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão do suicídio dos jovens, sobre esta reflexão também de Dom Peruso. O Dom Peruso, ele foi meu professor lá em Cascavel. Tenho saudades das reflexões assim inteligentíssimas dele, né? Sempre muito inteligente. E ele falou de uma coisa no finalzinho, que o jovem que tem experiência de Deus, sim, normalmente não aflora, ele usou a palavra aflora, na sua mente, não passa pela sua mente a ideia de suicídio, né? Eu tenho um olhar para o suicídio no sentido de memórias que a gente tem adormecida e num momento ou outro ela vai acordar. Ou não vai acordar. Vai depender. Por exemplo, quando uma pessoa está desequilibrada, talvez emocionalmente, e aí vai no psiquiatra, ele dá um remédio para dar uma acalmada. É como se ele conseguisse cobrir aquele monte de areia que está querendo voar com o vento. E coloca uma toalha e acalma. Para dizer assim que o ser humano parece que ele traz no seu subconsciente muitas memórias, porque não são só as dele. Sim. Porque a gente pode achar que só temos memórias da nossa própria existência a partir do parto. Mas nós temos memória intrauterina, nós trazemos heranças de papai, de mamãe, dos nossos ancestrais. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver isso aí. Acontecimentos doloridos de quem não soube lidar com a sua dor. No momento limite se perdeu. E o suicídio parece que ele tem muito a ver com esses momentos de muita dor, de momentos limites, quando você não consegue lidar. E parece que o ser humano ele vai embora meio que devagar, porque assim, as pessoas não percebem que a dor chegou. Como diz a Jane, é preciso conversar sobre as minhas dores, eu preciso entendê-las, eu não percebo que chegou. Mas vai chegar um momento em que ela vai estar, num volume tão absurdo que eu não consigo lidar. E talvez é ali que a família percebe, mas a família percebe quando já aconteceu. Já é tarde. Já é tarde, né? Então, parece um parto, né? Uma cesárea. Quer dizer, a pessoa foi tirada da vida de um jeito muito violento, como um acidente também. Quando acontece, a pessoa é tirada da vida de um jeito muito dolorido, né? Então, eu pude contemplar essa situação que o Dom Peruso falou, em alguns jovens
que antes os pais preocupados, porque os pais estavam antenados com o movimento dos filhos, com a solidão, com o isolamento, com a postura, os celulares não tinham acesso, então parecia assim, ele tem segredos com alguém, a gente não consegue conversar, é difícil e tal. Levou para um encontro. E aí começou ali um engajamento com o grupo, um movimento de fé, e a pessoa mudou. Virou outro, sabe assim, mais alegre, mais aberto, o pai e a mãe acompanhando, mas respirando mais aliviado, entendendo que parece que acalmou, né? Então a espiritualidade nos acalma, né? Uma boa conversa nos acalma, sabe assim, orientação nos acalma. E eu tenho visto isso com a juventude, mas não só, com os adultos que vão até a sala de atendimento, a gente percebe muito essa dificuldade de lidar ali. Eu pergunto, quando as pessoas começam a conversar, estão com depressão, e aí, dependendo, eu pergunto de um jeito mais disfarçado, porque quem é muito religioso tem dificuldade de falar que pensou em atentar contra a própria vida. Sim. Ele tem um bloqueio, uma barreira. E aí eu pergunto de um outro jeito para que ele possa dizer para mim, dar algum sinal de que já passou pela cabeça dele desaparecer, sumir da vida, né? E aí fica mais fácil a gente ajudá-lo a buscar uma ajuda, ajuda de um profissional que possa, naquele momento, lidar com aquilo que ele não consegue lidar sozinho. Nosso programa especial nesse último dia do mês de setembro, a psicóloga Jamie está aqui também junto com a gente. Depois do intervalo, eu queria estava vendo aqui, as participações estão chegando pelo nosso Facebook, TV Evangelizar Maringá, e eu não vou identificar a pessoa, mesmo ela está escrito lá nos comentários, mas ela está dizendo assim: peço perdão, Senhor, mas já pensei em partir desta vida, eu não consigo chorar, daí eu fico mais angustiada. Queria que a psicóloga, depois do intervalo, também desse uma mensagem especial para ela. Estou vendo aqui a Sônia, saudades Padre Adacílio, Deus abençoe, Vanderlei, Solange, Dorvalina de São Jorge, todo mundo participando. Intervalo rapidinho, mas a gente vai cantando. Tiago Prado está aqui com a gente vai para o intervalo cantando, daqui a pouquinho a gente está de volta com esse tema todo especial. Fica aqui com a gente, vamos lá. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardentes, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Esse é o nosso programa Diálogo ao vivo aqui para você. Obrigado pela sua participação também através do nosso Facebook, TV Evangelizar Maringá. TV Evangelizar Maringá, você que participa pelo WhatsApp 041 3221 6060. Você pode ligar, pode enviar sua mensagem a qualquer momento. Nossa equipe está sempre 24 horas preparada para receber a sua solicitação, tá bom? 41 3221 6060. Daqui a pouquinho o nosso arcebispo vai participar com a gente com a sua reflexão dominical, mas também, esta semana, Dom Severino esteve em visita pastoral à cidade de Doutor Camargo, paróquia São
Pedro Apóstolo, Padre Walter, toda a comunidade. Um abraço a todos vocês de Dr. Camargo. Eu também estive presente, visitando alguns lugares, fazendo a cobertura, para você acompanhar um pouquinho como foi. Veja só. É isso mesmo, você que está acompanhando o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Nós também estamos acompanhando o nosso arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen, em sua visita pastoral aqui à Paróquia São Pedro Apóstolo, em Doutor Camargo. Dom Severino, como está sendo esta visita aqui na cidade? Eu diria, está sendo muito produtivo pela alegria que eu percebo desde as crianças até as pessoas de mais idade. Tivemos encontros muito nas escolas e na celebração à noite, já deu de perceber a criançada já querendo um abraço e chegando perto. A importância de perceber que em poucos minutos nós podemos acalentar o coração de tantas pessoas. E hoje já visitamos também a Câmara aqui dos Vereadores, já visitamos uma empresa de confecções e agora nós vamos voltar para uma outra escola. E assim o dia também de visitas, de encantamento da fé e da vida, fazendo nascer um novo humanismo nesse querido povo aqui de Doutor Camargo. É a TV Evangelizar também acompanhando a visita pastoral de Dom Severino aqui na cidade de Doutor Camargo, na Arquidiocese de Maringá. Um abraço para esse povo maravilhoso de Doutor Camargo, foi uma alegria estar aí com vocês. Deus abençoe a todos aí, o pessoal do hospital, vários estabelecimentos que a gente passava, estava lá, TV Evangelizar também, ligadinha, que legal. Um grande abraço, Deus abençoe a todos de Doutor Camargo. A psicóloga Jamie tem uma resposta para aquela nossa telespectadora que já disse, né? Já pensou em suicídio, ela não consegue chorar, vive angustiada. Mas antes, vamos cantar. Tiago, vamos lá, vamos nessa sexta-feira iluminar a tua vida. Ele é um Deus que me ama, é um Deus que não me deixa só. Ele sabe tudo de mim e não vai me desamparar. Se eu chorar, eu sei que Deus vai me acalmar. Se eu cair, eu sei que Deus vai me levantar. Comigo está. Se eu chorar, eu sei que Deus vai me acalmar. Se eu cair, eu sei que Deus vai me levantar. Comigo está. Se eu chorar, eu sei que Deus vai me acalmar. Se eu cair, eu sei que Deus vai me levantar. Comigo está. Ao vivo aqui nosso programa Diálogo, a psicóloga Jamie está aqui. O que você pode dizer para a nossa telespectadora? Como ela diz o caso, no sentido de já pensou em suicídio, isso nos sinaliza um alerta e uma emergência numa procura de ajuda, principalmente por uma ajuda profissional. Nestes casos, um profissional da saúde mental ou um psicólogo e também talvez até um acompanhamento com um psiquiatra. Então, eu aconselho ela buscar por ajuda. Muitas vezes a gente precisa entender quais são os motivos que levaram a essa angústia. Então, na verdade, este seria o trabalho do psicólogo, tá? A gente se percebe muitas vezes numa sala escura. Eu sempre uso essa simbologia, né? A gente chega numa sala escura e não vê saída. O suicídio é essa sala escura, como se o fim seria a melhor saída para aquele sofrimento. Quando a gente busca por ajuda nesse sentido, é como se uma luz, uma fresta de luz aparecesse na nossa vida, nos dando de novo a esperança, nos dando de novo esse amor, né, pela busca pela vida,
buscando novos sentidos. A angústia, falando em sentido, ela tem muito a ver com sentido. Então, neste momento terapêutico, ela pode olhar para essa angústia e identificar o que a levou a sofrer essa angústia. Por isso que eu falo que é muito importante a gente acolher os nossos sentimentos, mesmo não sendo aqueles bem-vindos, e a angústia é uma dessas afetações que a gente não tem muito hábito de conviver. A gente tende a fugir. Então, quanto mais a gente foge do sofrimento, mais esse sofrimento vai aumentando. Claro, por nossa não sabedoria em relação a lidar com esses sofrimentos, o que a gente faz na maioria das vezes é a fuga mesmo, porque cada sentimento ruim me deixa amedrontado, eu tenho medo. Outro sentimento também que vem com o nosso sofrimento é a raiva. Às vezes eu fico com raiva de estar sofrendo, né? Então a forma que a gente vai lidando com esses sofrimentos também vão nos afetando cada vez mais e vai nos prejudicando e nos colocando numa situação, deste caso, por exemplo, de tentar achar o fim da vida como sendo a única saída. E a única saída seria, não que seja a única, mas a grande saída neste momento é buscar por ajuda, é buscar por acolhimento. O amor também é um grande remédio para a cura da tristeza, da depressão. Como a gente havia falado, né, o padre aqui comentando também o quanto que a religiosidade, os encontros com jovens traz esse acolhimento. Então, o nosso papel realmente é de acolhimento, de amor e acolhimento. Eu acredito que o maior sentimento humano seria o amor, é o amor, e a maior cura também para as nossas dores emocionais. Perfeito. Padre Adacílio já, inclusive, vai fazer um momento de oração e bênção para você, tá bom? Que está acompanhando, onde quer que você esteja recebendo essa bênção que vem de Deus. Psicóloga Jamie, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, que bom estar aqui. São por momentos assim, né? Eu acredito que a campanha seja importante para essa informação e por esse motivo nos faz presente falar. Eu acho que uma das minhas missões aqui na Terra, eu sempre falo isso, é falar sobre a saúde emocional, falar, conscientizar, mostrar que tem saída, que a gente precisa realmente acolher as nossas dores e o nosso medo em não saber lidar é por pura ignorância. E este é minha missão aqui na Terra também, falar sobre isso. Muito obrigado pela participação, sempre convidados especiais aqui no programa Diálogo. Nosso arcebispo Dom Severino tem uma mensagem especial, daqui a pouquinho a gente volta, veja só. Minha saudação de paz e bem. O justo viverá pela sua fé. Outubro é um mês missionário. Ser missionário é seguir Jesus Cristo e colaborar no anúncio da boa nova. Pela graça do batismo, somos chamados a testemunhar vida cristã em todos os âmbitos da humanidade, na vida neste mundo. Deus chama pessoas de especial consagração para fortalecer a boa conduta anunciada por Jesus Cristo e chamar toda a humanidade para o caminho da santidade. Deus chama, o ser humano responde. Chamado e resposta unem-se no afeto do amor que produz alegria e bem-estar. Nesse dia, a palavra de Deus nos chama para fortalecer a fé em Deus que ama seu povo incondicionalmente. A ordem estabelecida exige lideranças qualificadas, honestas, coerentes, amantes da justiça e praticantes da verdade e do amor. O profeta Abacuque solicita rapidez a Deus para que faça justiça e ouça o clamor do povo em situação decadente, de abandono e injustiças. Senhor, até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti? Violência sem me socorrer? Abacuque, capítulo 1, versículo 2. A história do povo de Deus aponta tempos de consolidação social e religiosa e momentos de turbulência. Quando os líderes não eram tementes a Deus, a desordem se instalava no seio do povo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8,
exorta os cristãos que não se envergonhem em testemunhar Jesus Cristo ressuscitado e nem se envergonhem de Paulo, que está na prisão, pois ele está preso em vista da maledicência política, religiosa e de seus líderes. E Paulo insiste, usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé, de amor em Cristo Jesus. A fé autêntica gera paciência, bondade, afabilidade, amor, ternura. Acolhe, inclui os necessitados, não se irrita, prega a harmonia e a justiça. Todo o processo de construção da paz e justiça na sociedade perpassa pelo grau de comprometimento, mesmo com sacrifício e habilidade em distribuir funções. Fortalece as redes que integram o desenvolvimento sustentável. O empresário com bom senso, com fé, integra, é astuto, qualifica os que com ele constroem o progresso de uma empresa. A pessoa ativa na sua vida profissional é exigente, pois sempre quer mais. Busca incessantemente algo ainda não alcançado e projeta coisas novas e sustentáveis. Assim, os apóstolos também queriam mais, pediam mais a Jesus. Disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. A atitude humilde e hábil procura parceria, agrega o conhecimento, equilibra as relações, propõe caminhos, mesmo que sejam tortuosos, mas busca o ideal, a superação e chega à conquista. Jesus encoraja os discípulos a aumentarem a sua fé com o esforço diário e constante. Nunca desanimar, buscar sempre mais, adquirir a verdadeira sabedoria para acolher, estar disposto para servir. A qualificação, sustentação fortalece as relações fraternas, equilibra para que nunca faltem os meios necessários para a arte do bem viver e conviver neste mundo. Jesus conclui estimulando os discípulos para que se doem totalmente a serviço do bem comum. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Hoje, vamos às urnas escolher nossos representantes para servir ao povo de Deus nesta imensa nação, nos estados da Confederação. Nossa postura deve ser de bom senso, democrático, amor à pátria, que inclui os mais necessitados, que agrega para fortalecer a educação, garantir saúde, abrir portas para o trabalho, viver a fé com integridade e justiça. Governa-se pela justiça, a medida justa da fé no Deus que nos criou e que nos libertou de todas as amarras da opressão. Com fé e justiça, construiremos juntos uma nação santa e harmoniosa, sem rancores, sem perseguições, sem ódio, sem violência. Que Deus abençoe, conceda a todos nós o dom do serviço, do amor à pátria, amor à vida, proteção, sobretudo dos pobres, os abandonados, os esquecidos. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino. Sempre uma mensagem especial aqui no programa Diálogo da TV Evangelizar. Daqui a pouquinho vai ter o nosso momento de oração, tá bom? Ainda você pode participar enviando as suas intenções, tanto pelo WhatsApp 41 3221 6060, como também através do Facebook TV Evangelizar Maringá. TV Evangelizar Maringá, para você participar aqui junto com a gente. Você que está entrando em contato conosco, tenha certeza de que nós vamos colocar o seu nome na Santa Missa também.
Padre Adacílio está aqui, pároco da paróquia Santa Rosa de Lima e Iguatemi. Nós estamos finalizando também o mês de setembro, dia da Bíblia, mês da Bíblia, mês todo especial, né, Padre? De reflexão da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida, né? Quem a tem, e a tem como dentro de si, e não necessariamente fora, nunca se perde. Tem inclusive uma historinha de um homem que estava procurando algo no seu quintal, e aí chegou o vizinho e ele disse assim: por favor, me ajude a procurar uma agulha que eu perdi. Aí ele olhou, procurou, o vizinho agachou, né, e tentou ajudar e tal. E aí o vizinho parou e disse: mas escuta, você tem certeza que você perdeu aqui? Ele falou: não, eu não perdi aqui, eu perdi lá dentro, mas aqui está mais claro. Então tem muita gente que acha assim que lá fora, ou numa catedral às vezes, ou num santuário, ou numa terra santa, que não deixa de ser importante visitar, mas tem gente que vai achar Deus lá. Sim. Mas Deus está dentro de nós. Ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo, e ele está em cada ser humano, né? A gente pode chamá-lo. Ele está em nossas memórias. Deus é o bem. A palavra é o bem. Então a gente não tem que ficar preocupado. Como é que eu falo com Deus? Né? Deixa ele falar em você. Deixa ele olhar por você, olhar para você e olhar por você. Deixa Deus agir em você, né? Porque Deus está em cada ser humano. E às vezes, se a gente não encontrar ele dentro, você não vai encontrar lá fora a contento. Você vai ficar deslumbrado, né, com uma oração muito bonita. Você vai, por exemplo, gostar muito daquele espaço que viu, que visitou, tal, mas às vezes vai continuar um vazio, porque você não deixou ele de fato te preencher, né? E a palavra de Deus, que a gente precisa adquirir esse costume, bom costume de ler, de meditar e deixar ela acampar no seu coração, né? O verbo se fez carne, acampou entre nós. Deixa a palavra acampar, porque ela é o verbo. E amanhã nós iniciamos o mês de outubro, mês missionário. E antes eu queria que você assistisse essa matéria, veja só. Desde 2014, o Regional Sul 2 da CNBB, que representa a Igreja Católica no estado do Paraná, mantém uma igreja irmã na comunidade de Quebo, diocese de Guiné-Bissau, na África. E é para lá que as missionárias Maria de Fátima e Helena Maquiama, membros da congregação Irmãs Missionárias do Santo Nome de Maria, estão sendo enviadas. Mistura, né, de sentimentos, de alegria, né, por poder participar dessa missão fora do país, ir ao encontro de uma outra cultura, né, que eu acho que é um enriquecimento também para a vida da gente, né, mas ao mesmo tempo também há esse sentimento de grande responsabilidade, né? Sentimento, em primeiro lugar, de alegria, né? De a gente estar realizando um sonho, né? Um desejo que já tínhamos desde quando entramos na congregação, que é missionária, e de responsabilidade, porque estamos representando a congregação, representando a diocese, a arquidiocese, o Regional Sul 2 e, de modo geral, a igreja também, né? Elas se unirão a outros 2 voluntários. A missão, que terá um período inicial de 2 anos, será o primeiro trabalho missionário delas fora do país. Tivemos experiência em outros estados, né? Eu estive em Mato Grosso, estive em Amazonas, mas missão adigentes é fora do país. Então a gente tem que pensar em outra língua, outro povo, outra cultura. Então a responsabilidade é bem maior, eu acho. Na comunidade africana, elas vão servir os moradores com atendimentos de saúde e educação e também com evangelização. Embora tenham recebido todas as informações necessárias para iniciar os trabalhos em Quebo, elas sabem que vão encontrar uma realidade completamente diferente da que estão acostumadas. Mas estão certas de que esta é uma oportunidade de, mais uma vez, cumprir o ID de Jesus e manifestar o amor ao próximo por meio do cuidado e do serviço. Não é chegar lá e começar a fazer do meu jeito aquilo que eu quero, né?
Então, é esperar, dar esse tempo, esse espaço, para depois começar a atuar junto deles. Né? Nós não queremos ir forçar a barra, colocar as nossas ideias, nosso jeito, mas com eles construir algo de novo. Você poder fazer alguma coisa por eles, né? Contribuir, né? Com a realidade daquele povo, né? Conforme a gente já ouviu dizer, né? Na situação da saúde, principalmente, precária, né? E, então, é a gente poder fazer essa troca, ser útil, dar e receber, né? As duas irmãs missionárias do Santo Nome de Maria, no domingo à noite, né, nós estivemos juntos. Eu já estive lá onde elas estão, na África, em Guiné-Bissau, uma experiência realmente maravilhosa. Eu tenho certeza que elas vão nos representar muito bem e vão realizar esse trabalho missionário tão bonito, tão necessário para a nossa igreja, né, padre? Com certeza. Ter a coragem de sair e ir ao encontro daquele que, pelo menos assim, aos nossos olhos precisam, né? Precisam ouvir falar de Deus, de amor, e também precisam, de repente, às vezes, de carinho, de cuidado, de atenção. Então, quando você não precisa levar um caminhão de coisas. Sim. Leva Deus que está no teu coração. Leva um olhar tranquilo que as coisas vão fluir. Porque se as pessoas que lá estão entender e sentir que você foi com a melhor das intenções, eles vão te acolher. A gente se comunica, Rafael, assim, de um jeito que as pessoas precisam, na minha compreensão, assim, nós nos comunicamos de forma invisível. Antes da gente chegar, a comunicação já chegou. É como aqui. Esse negócio aqui é doido. Mas esse negócio nós, somos nós. Quer dizer, é um retrato do que está na nossa cabeça, da forma como chega. Você chega em missão, as pessoas de alguma forma já enviou para você uma acolhida invisível ou uma negativa invisível. Tanto é que quando você chega, você se sente bem ou não naquele espaço. Ou às vezes precisa de conquista, né? Mas eu acho que é essa boa vontade, essa disposição delas, né, que já diz tudo. Nós não vamos levar a coisa pronta. Sim. Nós queremos estar lá e fazer o melhor. Realmente eu senti isso quando eu estive lá. O primeiro dia eu queria fazer tudo. Queria fazer tudo. Até que realmente tinha um padre italiano que estava junto comigo. Ele disse, calma, faça o possível e faça de coração, que aquilo que você fizer, por menor que seja, isso vai chegar no coração de cada pessoa. Às vezes a gente pensa que nós vamos ajudar, mas a gente sai de lá com uma contribuição daquele povo muito maior, né, padre? Não, o retorno para quem faz o bem é aquilo que eu digo. Deus, já na concepção, Ele se colocou em nós. Deus está presente em cada um. E eu digo que Ele é como uma lâmpada que se acende. Quando eu faço o bem, parece que a lâmpada se acende e me aquece. E aí eu sinto que, de fato, faz sentido o que eu estou fazendo, né? Então, o retorno é para mim. Sim. É muito mais para mim. Para eu perceber que Deus habita em mim. Que o bem habita em mim. Quando eu faço mal, é o contrário. Eu me sinto muito, é desconcertante. Principalmente para as pessoas que estão acostumadas a amar, respeitar, cuidar. Quando ela se obriga, numa situação onde ela sai do quadrado dela, porque foi pego de surpresa, foi provocado e de repente ela acaba fazendo ou falando algo, depois ela não consegue se perdoar. Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela forma? Saiu de dentro de mim algo que não... né? E ela se sente totalmente desconfortável. Agora, quando eu faço bem, eu me sinto muito confortável. É bom demais. É Deus que habita em nós. Então, esse retorno, como você falou, é isso mesmo. Quando a gente faz algo bom, vem para a gente em dobro, ou muito mais do que isso. Com certeza. Padre Adacílio, junto com a gente, é muito bom ouvi-lo, né? Aqui, junto com a gente na TV Evangelizar. Daqui a pouquinho ele vai ter 3, 4 minutos para conversar com você e também fazer um momento de oração especial aqui na TV Evangelizar. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente vai cantando. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais. Vamos cantar, Tiago.
Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Esse é o nosso programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Já já tem o nosso momento de oração com o Padre Adacílio. Está se preparando para deixar uma mensagem especial para você. Quero mandar um grande abraço ao Padre Marcos Roberto, que está participando com a gente. Está acompanhando, Padre Marcos. Grande abraço, Paróquia São Francisco de Assis. Ele está dizendo que amanhã, dia 1º de outubro, às 10 horas da manhã, haverá bênção dos animais e plantas. Vai ser lá no jardim da Paróquia São Francisco de Assis, tá bom? Bênção dos animais e plantas amanhã, dia 1º de outubro, às 10 horas da manhã. Inclusive, a paróquia lá recebeu as relíquias de São Francisco. Vamos ver como foi? Fiéis e devotos de São Francisco de Assis tiveram a oportunidade de viver um momento muito especial na paróquia que leva o nome do santo em Maringá, região noroeste do Paraná. O fragmento de um osso de São Francisco, uma relíquia de 1º grau, esteve em exposição na igreja. Ainda que seja um fragmento do osso, uma coisa assim bem pequena, mas isso nos liga diretamente ao nosso padroeiro que é tão querido, tão amado, tão popular aqui para a nossa paróquia, mas também para toda a cidade de Maringá, eu penso. A peregrinação da relíquia e da imagem que vieram da Itália faz parte da comemoração do jubileu dos 800 anos da Ordem Franciscana Secular. Teve início em São Paulo em 2015 e será concluída em abril de 2023 na cidade de Canindé, no Ceará. Para os fiéis de Maringá, foi um dia especial que ficará guardado na memória. Para a gente é um momento muito importante, muito delicado, assim, de grandes emoções pelo fato da gente ser daqui da paróquia, né, há tantos anos, né, e ter essa graça de estar recebendo a relíquia do nosso padroeiro, já que nós temos um bispo franciscano, um papa franciscano, e a gente ter essa graça de receber aqui para nós é muito gratificante. Ele fez o que Jesus pediu, né? Fazei tudo o que ele vos disser, e ele fez o melhor que ele pôde e deixou essa herança para nós, né? Uma grande graça receber a relíquia de São Francisco aqui. É isso mesmo, um abraço a essa comunidade querida, Deus abençoe a todos vocês. Aí na quarta-feira, estarei aí também no dia do padroeiro, tem uma programação toda especial, com certeza vale a pena você ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo lá, tá bom? Padre Marcos, grande abraço a toda essa linda comunidade. Eu vou trazer mais uma matéria, daí a gente já vai para o nosso momento de oração, veja só. A má formação congênita de membros superiores e inferiores não impediu que o Everton conquistasse uma vaga de auxiliar administrativo nesta empresa, função que ele desempenha com muita competência. Primeiro, a pessoa tem que acreditar nela, no seu potencial, e entender que ela tem potencial,
que ela pode crescer sim, basta ela querer lutar por isso. Vai ter muitas dificuldades no meio do caminho, porém ela vai conseguir tudo aquilo que ela almejar. O mesmo podemos falar do Weber. Após um acidente de trânsito, ele teve a perna esquerda amputada, mas isso nem de longe o impede de cumprir suas obrigações no trabalho. Mesmo com a limitação física de locomoção, eu consigo trabalhar normal, não impede nada da minha função do que eu exerço. É tranquilo, venho de outra cidade, venho todo dia cedo, volto de tarde e é a mesma coisa. De acordo com o Ministério do Trabalho, nos últimos anos, houve um aumento de 20% na oferta de vagas para pessoas com deficiência, efeito da Lei de Cotas criada em 1991 para garantir a participação desses profissionais no mercado de trabalho, mas também da consciência social das empresas que têm entendido que uma deficiência não significa a limitação da capacidade profissional. Atualmente, a instituição ela possui uma cota de 80 colaboradores com deficiência e estão distribuídos em mais diversas áreas institucionais aqui internamente na instituição. A contratação desses colaboradores com deficiência é a oportunidade que nós temos para poder acompanhá-los e auxiliar no desenvolvimento técnico e comportamental, onde nós possamos disponibilizar todo o nosso conhecimento e desenvoltura para que eles também possam desenvolver suas habilidades técnicas e também ter um crescimento profissional junto à instituição. Outra forma de incentivar a contratação dessas pessoas é facilitando o contato delas com as empresas. Desde 2017, a Agência do Trabalhador de Maringá, no noroeste do Paraná, realiza o Dia de Empregar, uma ação voltada especificamente para esse público. Nesse ano, 25 empresas estiveram presentes e juntas ofertaram quase 150 vagas. Nós disponibilizamos esse espaço para que as empresas estejam aqui, tendo a oportunidade de conhecer mais trabalhadores, conhecer perfis diferentes, né? Porque são tantos trabalhadores que precisam do trabalho e muitas vezes a empresa não tem a oportunidade de conhecer todos esses trabalhadores, né? Então hoje o trabalhador que vir até a agência, o trabalhador pode passar entrevista por todas as empresas e já tendo a oportunidade de sair contratado. Ainda há um longo caminho a ser percorrido quando o assunto é a inclusão de pessoas com deficiência, em especial no mercado de trabalho. Um dos segredos é compreender que contratar pessoas com deficiência é muito mais do que cumprir a lei, é contribuir com a inclusão social no país, onde todos saem ganhando. Exemplos de capacidade e competência não faltam. Acredito que a limitação quem coloca é nós mesmos, né? Mas quando nós entendemos que o nosso objetivo é maior, nós vamos conseguir. Já tem o nosso momento de oração. Estou vendo aqui a quantidade de participações. Sônia Araújo, Cleusa, Maria Jesus, Ruth Carmo, Lucinda Martins, Maria de Jesus, Leonor, Cleusa, Osmarina, todas essas intenções no nosso momento de oração com o Padre Dacílio. Tiago Prado, prepara para a gente o nosso momento de oração, nosso coração, para que o Padre Dacílio possa conversar e rezar com você. Como um vaso igual ao barro, em tuas mãos de oleiro sou. Como um vaso igual ao barro, em tuas mãos de oleiro estou. Molda-me, molda-me a cada dia, como um vaso em tuas mãos eu sou. E se preciso for, quebra-me como estou. Quero ser um vaso novo. E se preciso for, quebra-me como estou. Como um vaso novo eu serei. Queria que você, que nos acompanha pela TV Evangelizar,
que você olhasse para dentro de ti e buscasse encontrar esse Deus que habita em você. E percebesse que a tua vida é dom de Deus. Ela é especial. Deus pensou em você de uma forma única. Não tem ninguém igual a você. Se Ele pensou nas plantas, nos animais, nos insetos, em tudo, e tudo é muito único, não tem repetição, você não é diferente. E você tem a capacidade de fazer essa descoberta, de chamá-lo cada vez mais de dentro do seu ser, para que Ele possa curar tuas dores, tuas feridas. Porque o que você traz consigo, as tuas dores, as tuas feridas, elas não são só suas. O cabelo que você tem não é só seu. A cor, de quem que é? Do teu pai, da tua mãe? E a cor da tua pele? A cor do teu olho? Ou você acha que não herdou nada de ninguém? A gente não herda só o físico, não. A gente herda as emoções do meu pai que sofreu, da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós. Então, não tente caminhar para frente sem olhar para trás, porque você pode cair. Olhe para trás, mas olhe com muito amor, não olhe com rancor. Olhe com amor para quem te gerou em primeiro lugar. A fonte da vida está nos dois, e em Deus que te deu a vida. Então você traz nesse teu corpo tudo o que é do teu pai e da tua mãe, e traz na tua alma, nesse jeito de ser, o divino que habita em você. Então eu te peço, vamos nesse momento olhar com amor e pedir a bênção não só de Deus. À noite, tu pede a bênção para o teu pai, para a tua mãe? Quando eu era criança eu pedia, eu falava, benção pai. Ele dizia, Deus abençoe meu filho. Benção mãe. Então, a bênção é importante para a nossa vida. Por isso eu quero que você peça também a bênção para quem te gerou, para que você possa ir para a vida, para frente, sem dor. E que a gente possa, nesse momento, pedir as bênçãos daquele que é Criador e que gerou a todos nós. Por isso, reza comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coloca tuas mãos assim, como se você quisesse receber. Uma no coração e a outra recebendo. Deus de eterna bondade, nós queremos te pedir neste momento. Nós estamos todos unidos. Nós nos sentimos e nós te sentimos em nossa vida. Por isso te pedimos, Senhor, derrama tua graça e tua bênção sobre cada um que nos acompanha nesse momento, para que eles possam deixar para trás tudo aquilo que eles vêm arrastando pelo caminho, mas que é tão pesado, Senhor. Alivia o fardo dos teus filhos e filhas. Cura as feridas, Senhor. Sara toda a dor. Dê alegria e esperança, um novo olhar. Mostra, Senhor, para todos os seus filhos a sua luz, para que essa luz possa brilhar e possa mostrar o caminho que cada um precisa trilhar. Por isso te peço, abençoe a todos nós, abençoe todos os seus filhos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que maravilha, né? Que coisa boa, minha gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia. Padre Adacílio, muito bom ter você aqui junto com a gente. Muito obrigado. Parabéns pela sua missão. Obrigado. Eu agradeço. Sempre que puder, estou por aqui. Padre Adacílio, você é muito querido, muito amigo, junto com a gente aqui na TV Evangelizar. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Tiago, obrigado pela participação e venha sempre. Obrigado, Rafael. Obrigado a você que nos ajuda a evangelizar. Deus abençoe sempre mais. Você que é associado, se você ainda não é, dá tempo. Hoje a nossa equipe está de plantão durante toda essa tarde, atendendo você no 41 3221 6060. 41 3221 6060. Grande abraço, excelente final de semana, boa votação no domingo. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. A gente termina cantando com o Tiago Prato. Abraço, minha gente!
Eu quero estar onde tu estás, deitar em teus braços, me abandonar. Eu quero correr, em ti me esconder, voar para o alto, contigo ficar. Eu quero estar onde tu estás, deitar em teus braços, me abandonar. Eu quero correr, em ti me esconder, voar para o alto, contigo ficar.